Esse lugar é a casa do Senhor, que parte do corpo dele se reúne aqui nesse lugar, nesse momento, e é muito bom, né? Muito bom quando a gente chega aqui e encontra cada um de vocês. A semana passada nós não estivemos aqui, né? E existe uma coisa que parece assim que todo mundo fala, né? Mas tem que falar mesmo, né? Faz falta, né? Estar junto com vocês, ter esse tempo de comunhão. Isso não é uma... Eu nasci na igreja, né? E eu tenho 50 anos de idade. 50 anos de idade. Eu falar para vocês que faz falta estar com vocês no domingo, eu acho que é porque isso é uma verdade. Tá? Porque se eu tivesse vindo aqui pela primeira vez, ou pela segunda, não, pela primeira vez não, porque não ia dar para fazer falta. Né? Pela segunda vez, pela terceira vez, eu podia ser assim, sei lá, né? Mas 50 anos. Todo domingo. Alguns não, alguns domingos não, mas faz falta, porque isso faz parte da revelação de Deus na minha vida, a comunhão. A gente está sentado juntos, e aí o dirigente, né, o ministro, como quer que seja, que você queira nomeá-lo, vem, nos conduz aqui, nos convoca para cantarmos juntos, né, o momento do compartilhar, do testemunho. Olha, isso é uma bênção na minha vida. Isso é uma bênção na minha vida. Isso tem gerado vida. Sabe por quê? Porque teve um tempo que eu me desviei da igreja. Mas eu ia todo domingo na igreja. Porque eu tinha que, naquele momento, naquele espaço de tempo, eu tinha que bater o cartão para o meu pai e minha mãe não ficarem zangados comigo. Então eu ia. E vocês não sabem, aliás, eu acho que vocês sabem, né, o quanto isso trouxe livramento na minha vida. Porque eu ia lá para bater cartão e eu saía com uma palavra do Senhor para a minha vida. Né? Aquilo que eu estava precisando e daquilo que eu estava fugindo, eu chegava lá e o Senhor falava comigo. Né? E o Senhor falava comigo. E o negócio é interessante, né? Que quando você está no caminho do engano, você está tão sujo que você acha que você não está sujo. Eu entrar na igreja, talvez as pessoas, quando eu falo que eu tinha cabelo comprido, já parece que é um escândalo, né? E eu fumava, eu bebia, né? Eu era assim um coroinha, né? Nos domingos, mas eu fazia todas essas coisas. E às vezes eu ia para a igreja, depois que eu tinha bebido, que eu tinha fumado, eu entrava lá e achava que ninguém percebia. Tá? Ninguém percebia. Cara de pau, tal. Entrava lá, eu era novo ainda, né? Então era mais difícil, às vezes eu achava, não, ninguém vai achar, menino novo, tal. Até que uma das vezes, uma amiga minha pegou e falou assim, olha, faz o seguinte, sai de mansinho, vai lá no banheiro, pega o sabão, lava a boca com o sabão, né? Faz um gargarejo, que o cheiro está forte. Né? A comunhão gera em nós vida. Gerou na minha vida, né? Gerou em mim vida. Gera em todos nós vida em todo o tempo. Por isso eu quero dizer que eu me sinto alegre de estar com vocês aqui. E a gente estava conversando hoje o dia inteiro sobre essa questão do Dia das Mulheres, né, o quanto que nós somos falhos, né, os homens são falhos, eles não se lembram de nada, né, esquecem as datas importantes, e mesmo quando a gente vê em todos os lugares cartazes, hoje em dia nas redes sociais, às vezes a gente não fala
para a mulher que está do nosso lado, né, da importância dela. Então eu me arrependo de todas as vezes que eu me esqueço, né? E como o Senhor disse, eu espero não pecar mais. Então eu quero dizer que vocês são valorosos, né? Vocês são bênção nessa congregação. Vocês são bênção na vida de todos que cercam vocês. Há um propósito de Deus, como a Eliane disse, a pastora Eliane disse, né? Há um propósito de Deus para cada um de vocês, né? E ainda que você esteja se sentindo abalada, eu quero dizer para você que Deus, Ele olhou para a primeira mulher, mesmo depois do pecado, Ele abençoou essa mulher. Que ao cumprir aquilo que Ele havia dito, né, que eles seriam retirados do paraíso, Ele não a deixou sozinha. Ele não a deixou sozinha. Embora às vezes a gente só se lembre que Eva e Adão foram expulsos do paraíso, eu quero lembrar para vocês que Deus não nos abandonou. Deus permaneceu com Eva, né? E a partir do ventre de Eva, toda a humanidade foi gerada. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Então eu quero dizer, quero reafirmar aquilo que já foi dito aqui. Vocês têm muita importância aqui nessa congregação. Viu? Deus abençoe vocês. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu já estive compartilhando com a minha amiga Raquel. Nós temos como visitantes aqui a Raquel e o Jarbas. O Jarbas está trabalhando aqui por São Paulo, e está lá em casa, e a Raquel, eles são de Cuiabá e estão juntos, e hoje eles estão conosco aqui visitando a congregação. A Raquel já esteve com a gente uma vez, quando nós estávamos lá em Altino ainda, e hoje ela retorna aqui no nosso meio, então é um prazer muito grande ter vocês aqui. A gente tem também a Paula e a filha, que fazem parte da nossa congregação, embora a gente não tenha se visto com muita frequência, mas nós estamos contentes, em vê-las aqui, bom demais. Temos também a irmã da Miriam, que também já esteve conosco outras vezes, também é um prazer muito grande te receber aqui. E eu quero dizer para você, eu quero te lembrar, e quero me lembrar também, há um propósito de Deus para que nós estejamos aqui nessa noite. Há um propósito de Deus para a minha vida, e há um propósito de Deus para a sua vida. Por isso, talvez a mesma coisa que eu ouça daquilo que eu vou estar falando, traga um significado diferente para a minha vida. Nós não vamos disputar esse significado, mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus se move nesse lugar, e o Espírito Santo de Deus quer repartir comigo e com você algo poderoso para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Gênesis 8. 8, nós vamos ler alguns versículos. Antes vamos ler o versículo 1 de Gênesis 7. Então, Gênesis 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra, tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim
nessa geração. Agora lá no capítulo 8, versículo 1 também. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Glória a Deus. O primeiro versículo que nós lemos fala que Deus ele diz para Noé para que ele entrasse na arca, né? Eu acho que vocês, se vocês ainda não leram esse texto na Bíblia, alguns já viram o filme? Não viram o filme? Já não vejo. De qualquer maneira, naquele tempo, as pessoas daquela região, as pessoas daquela localização estavam vivendo um período sem eira e nem beira, sem lei. Estavam vivendo conforme eles imaginavam e estavam vivendo em pecado. E Deus ele decide, porque Deus é quem decide. Eu e você fazemos planos, mas Deus é quem decide. Ainda que às vezes você possa até pensar que aquilo que você planejou se concretizou, eu quero dizer para você, é Deus quem decidiu. Então Deus decidiu que aquilo não continuaria mais daquele jeito. E no capítulo 7, no primeiro versículo, Deus pega e fala: entra para a arca. Entra para a arca, você e sua família. Diante daquele tempo de confusão, daquele tempo de tristeza, daquele tempo de desespero. Porque quando nós estamos distantes de Deus, nós vivemos uma vida em desespero, uma vida desesperada, uma vida sem firmeza. E aí então Deus pega e fala: olha, eu vou cuidar de vocês, então entrem na arca. Deus ele me chamou, Deus ele te chamou, Deus nos tirou do lugar, do meio do pecado, Deus nos tirou do inferno e nos colocou num lugar seguro. A arca significa um lugar seguro, um lugar onde a proteção de Deus prevalece. E aí então no capítulo 8, o versículo pega e fala: aí lembrou-se Deus daqueles que estavam dentro da arca. Eu quero dizer para você que Deus ele não te salvou, Deus não te tirou do meio da escuridão para que você ficasse trancado, para que você ficasse aprisionado. Deus se lembrou. Deus se lembrou. E ele fez cessar. Diz o texto, fala que o vento soprou e a tempestade, aquilo que estava ao redor, se acalmou. Se acalmou. Se acalmou. Deus, ele se lembra aonde você está. Deus sabe. Deus sabe aonde você está. Deus sabe o tempo que você está vivendo hoje. Deus sabe aquilo que te cerca. Ainda que o tempo pareça que não passa, ou ainda que pareça que o tempo está se prolongando. Fala que foram mais de 150 dias que eles ficaram na arca.
para a gente, né, parece que os dias são... Né, o Vini estava falando, nossa, passou rápido, está completando já um ano que casou. Parece que as coisas são assim rápidas, aquilo que é bom, aquilo que nós estamos usufruindo, né, com alegria, parece que passa rápido. Mas também, às vezes, parece que demora. E eu quero dizer para você que Deus, Ele sabe onde você está e Ele sabe o tempo que você está passando, pelo que você está passando. Ele não te esqueceu. Ele não me esqueceu. E nessa noite Ele quer soprar no vento. Eu estou falando sozinho aqui, alguém está entendendo o que eu estou falando? Alguém está entendendo? Deus quer soprar um vento para que a tempestade cesse. Só que para que isso aconteça, nós precisamos crer que Deus, Ele pode controlar a tempestade. Não que Deus pode abrir a arca. Não que Deus, Ele tem a chave da arca. Mas Deus, Ele tem um controle sobre todas as coisas. Em todo o texto, no capítulo 8, fala toda a maneira que aconteceu o processo. Porque eu quero dizer para você, Deus, Ele vai soprar o vento. E existe um processo que se inicia. Para alguns será um dia, 2, 3, 4, 5. Para outros será um ano, 2 anos, 3 anos. Mas não se desespere, porque Deus sabe onde você está. E Ele está com você. Ele está comigo. Ainda que o homem, ainda que alguém, ao você sair daqui para ele falar, olha, não tem jeito. Aquele cara lá, ele estava tentando te convencer de alguma coisa. Ele estava te enganando. Olha, talvez eu até te engane, mas a palavra do Senhor, ela não te engana. E o que eu estou proclamando aqui nessa noite, na sua vida, é a palavra dele. Porque eu também vou viver o novo de Deus a partir desse vento que vai soprar, para que a tempestade passe. Quem crê? Pai, nós estamos aqui nesse lugar. O Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor sabe o que cada um está passando, Pai. O Senhor sabe, Senhor, o dia da angústia, quando aumenta a tristeza. O Senhor sabe quando nós nos desesperamos diante da circunstância. E eu te peço que o Senhor venha revelar aquilo que nós não sabemos, que é a ação do Senhor, que é a manifestação do Senhor, que é o novo tempo, que é a temperança, que é o dia de alegria e vitória. Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, nós sabemos, o Senhor nos instruiu como nós deveríamos fazer a arca. O Senhor nos instruiu aquilo que precisava ser feito com as nossas mãos. O Senhor nos instruiu a respeito da tua armadura. Senhor, nós tomamos posse, mas muitas vezes, ó Pai, isso não tem sido, ó Pai, suficiente, porque os nossos olhos não conseguem ir além da porta que está fechada. Por isso, Pai, no nome de Jesus,
Eu te peço que o Senhor traga, ó Deus, a mim e aos meus amigos e amigas, ó Pai, que estão aqui nesta noite, entendimento, traz a tua revelação. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Eu quero avançar um pouco mais com vocês na Bíblia. Nós já falamos aqui sobre esse assunto, está lá em Mateus 8, quando Jesus ele entra no barco, quando Jesus ele vai para o barco e os discípulos os acompanham. A arca, Deus fala para entrar, o barco, Jesus entra e os discípulos vão com ele. E aí no texto fala que veio uma grande tempestade, que Jesus estava dormindo, porque ele estava cansado, provavelmente, estava com sono e ele foi dormir, e aquela tempestade gerou naqueles homens um grande temor. Um grande temor. Uma coisa que é interessante que na arca, eles estavam dentro, Deus falou que era para que eles fossem para dentro, Deus falou que a água viria, Deus contou para eles, Deus contou para Noé, Noé sabia, mas Noé não tinha muita clareza a respeito daquilo que estava sendo dito, porque nunca havia caído chuva na terra, nunca havia acontecido esse evento. Noé nunca tinha participado disso, Noé nunca tinha visto isso, então ele não tinha muita clareza, mas ele confiou e veio a grande tempestade. Mas os discípulos, quando eles foram para o barco, eles foram com o entendimento que eles estavam entrando naquele barco para atravessar o rio. Eles não imaginavam o que iria acontecer. Mas uma coisa que eles sabiam, porque Jesus disse, ele falou, venham comigo para atravessarmos para o outro lado. Deus ele sabe onde você está, Deus não se esquece de onde ele te colocou, e Deus sabe até onde você vai chegar. Deus sabe até onde eu e você vamos chegar. Por isso, quando ele convida os discípulos, ele pega e fala, nós vamos para o outro lado. Mas veio a tempestade. E o que veio? O temor. Talvez em algumas situações que você esteja vivendo, talvez em alguns momentos que você esteja passando, você não consiga ter essa clareza. E uma outra coisa que eu vou falar dos meus 50 anos, que as mensagens elas se repetem. Eu achei que quando eu tivesse mais ou menos uns 40 anos, eles iam escrever uma outra Bíblia, iriam entregar para a gente, e a gente poderia contar outras, se basear em outras informações, mas a mensagem é a mesma. Porque nós temos a mesma essência. Nós somos homens e a nossa natureza ela é fraca. Então nós precisamos ouvir repetidas vezes a respeito da mesma mensagem. Então Deus ele sabe onde nós estamos, sabe onde ele nos colocou.
e sabe até onde nós vamos. No começo da tarde aqui, eu falando com o Vini, né, eu falei, você está mais contente hoje, né? O Corinthians ganhou do meu time. E aí ele falou isso não é novidade. Isso não é novidade, ele já está acostumado. Eu quero que eu e você saiamos daqui acostumados, convictos de que nós vamos chegar até onde o Senhor disse que nós chegaríamos. Você sabe onde é esse lugar? Você sabe onde é esse lugar? Márcio, onde é esse lugar? Na glória. É difícil, né? O real, o dólar, né? O dólar, aquilo que move a economia. Aqui no Brasil está custando R$3,05. Está difícil. Hoje minha filha pegou e falou, está difícil agora ir para os Estados Unidos, hein? Como se quando tivesse R$1 tivesse fácil. Mas nós somos assim. Nós somos assim. Né? Quando o negócio vai assim aumentando, a gente fala, agora está difícil. Eu quero dizer para você que a nossa passagem, ela não é comprada por aquilo que nós podemos produzir, mas a nossa passagem, ela já foi dada e ela já foi confirmada pelo Senhor. Mas nós precisamos viver com a convicção. Nós precisamos viver com a certeza de Noé. Pensa numa situação, né? Noé recebe a revelação de Deus, vai, fala com a esposa, conta para os filhos, e aí todo mundo embarca na arca, e Noé fica esperando que Deus cumpra aquilo que havia sido prometido, ainda que ele não soubesse quando isso seria. Então eu não quero que você saia daqui nessa noite com uma data específica, mas eu quero que você saia daqui nessa noite com a convicção de que Deus, Ele vai cumprir. Deus, Ele vai cumprir, porque Deus não é filho do homem para que minta. Deus, Ele vai cumprir. Nós temos pensado nesses dias aqui com a comunidade sobre o tema que fala que recebereis o poder. Hã? Tem muita tradução aí, tem revista aí que eu entendo, revista. O pastor Estevão vai ler lá o texto. Atos 1:8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder. Nós temos recebido esse poder. Nós temos recebido essa revelação. Nós temos recebido e nós temos compartilhado esse entendimento. A gente vem aqui, tem mais de ano que a gente está falando que a gente vai para um lugar, né? A gente vai para um salão, a gente já falou que é um salão que fica no piso de baixo, que fica no piso de cima, que é uma casa e tal. A gente já falou um monte de coisa aqui, né? Deus, Ele sabe, eu creio, eu confio, e eu quero que você também confie nisso. Sobre todos os assuntos, não é sobre apenas o seu problema pessoal, sobre todos os assuntos. A resposta para a humanidade está em Deus. A
A resposta para a humanidade está em Deus. Os governos do mundo todo, eles têm se reunido, mesmo que não pessoalmente, mas eles têm feito conferências sobre o que está acontecendo lá na Palestina, né, com os muçulmanos, e tem procurado, se organizado, vai lá, o pessoal da França vai lá, manda um pouco de homens, soldados e tal, a resposta é do Senhor. Eu vou falar para você, essa guerra não vai acabar não, tá? Até que Jesus volte. Tá? Ô, pastor, Ismael. Aí o dólar vai para R$5, aí vai ficar difícil. Tá? É isso mesmo, queridos. Nós vamos descer do barco, porque a tempestade vai parar, mas a gente vai subir de novo em outro momento no barco, e a tempestade vai vir, o Senhor vai ordenar, vai falar para a tempestade, cessa, vai falar, o vento vai soprar, a água vai baixar. Mas nós vamos chegar aonde o Senhor falou que nós chegaremos. O nosso caminho, ele não pode ser interrompido pela circunstância. Ele não será interrompido pela circunstância. Vindo, Jesus levou. Jesus levou. Amém? Nessa semana nós compartilhamos lá no pequeno grupo, e eu quero encerrar com esse texto. Aqueles que estiveram, amém, onde mais, lá na quarta-feira, mas eu quero compartilhar com a igreja esse texto. Portanto, Efésios 5, o versículo 15, 16, 17, portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Vou ler novamente, Efésios 5, 15, 16 e 17. Portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Então eu quero encerrar esse momento aqui com essa conclusão de Paulo. Aquilo que você recebeu, aquilo que Deus já te revelou, nós vamos sair da arca, nós vamos pisar em terra seca. Vivam isso a partir de hoje, mesmo estando na arca. Não espere para viver quando você colocar o pé no lugar certo. Comece a viver agora, porque isso é que o Pai quer que a gente faça, que a gente testemunhe para o mundo, que aquilo que nós recebemos dele pela fé, nós já vivemos. Amanhã alguém vai perguntar para você, e aí, está tudo resolvido? Pagou tudo que você tinha que pagar? Aquela tristeza que você estava sentindo, parou? Talvez você possa responder que você pagou tudo, mas talvez você não possa responder isso, mas você vai responder: eu vou chegar aonde o Senhor prometeu que eu iria. O que eu quero falar para você, viu? Jesus não vai voltar quando a gente estiver sem dívida.
Jesus não vai voltar quando a gente tiver com a saúde 100%. Jesus não vai voltar quando os crentes, os cristãos, eu e você, não tivermos problema. Jesus vai voltar quando todos ouvirem a respeito do nome dele. Eu e você, nós vamos levar pessoas para Cristo tendo problemas, dívidas, enfermidade, conflitos, mas nós vamos levar essas pessoas para Cristo, porque nós vamos viver pela fé. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Se você veio aqui hoje para receber um cheque e tal assinado, saiba que este é o cheque que você vai levar nessa noite. A palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Ele sabe onde nós estamos. E Ele sabe aonde nós vamos chegar.